Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão felizes? Quem teve um dia cansado aí? Pastor, você vai chover no molhado, né? Mas eu vou fazer uma outra pergunta, que eu acho que vocês vão responder essa mais rápido. Quem já se está sentindo restaurado? É difícil sair de casa, né? Mas quando chega, muda tudo. Louvado seja o Senhor por isso. Deus aprecia. E sabe, às vezes são sacrifícios que representam para Deus alguma coisa. Eu estou cansado, Senhor, mas eu vou estar na Tua presença, porque eu sei que quando eu voltar, eu vou estar melhor do que quando fui. O Senhor vai renovar minhas forças, e isso é muito bom. Como é gostoso nós podemos confiar em Deus nessa dimensão, para que possamos estar recebendo o melhor dEle, e isso é muito, muito, muito bom. Nós temos aqui nas nossas paredes essas faixas verdes. Elas não estão ali por acaso. Elas estão ali porque elas nos lembram a majestade do nosso Deus. Cada nome produz vida. Cada nome desse representa um momento de Deus se manifestando para o seu povo naquele nome. Cada um deles. Ele vem em socorro do seu povo. E aí ele vem com tanta força e poder, destrói o inimigo. E então eles, em gratidão a Deus, dizem: o Senhor é a nossa bandeira. E assim nós vamos vendo os nomes de Deus. E a palavra de Deus nos revela que Deus ama o seu nome. Isso é interessante. E por causa do amor do nome dEle, Deus se manifesta. E querendo Deus se manifestar a nós, com toda a plenitude do seu ser, em toda manifestação que Ele pode e faz por nós, Ele nos deu um nome que abrange todos estes nomes. Jesus. Neste nome há poder. Neste nome, os céus proclamam a glória de Deus. Neste nome, o inferno treme. Neste nome, o aleijado pode andar. Neste nome, o cego pode ver. Neste nome, tudo é possível. Nesse nome, nós estamos seguros. O nome de Jesus. Porém, como nós vemos Deus? Quem é esse Deus que você serve? Que eu sirvo? Esse é o nosso grande desafio, porque quando nós olhamos a grandeza dEle, todos nós vamos dizer: Ele é supremo, Ele é maravilhoso. Mas, queridos, eu creio que nós precisamos receber dEle uma revelação mais profunda. Nós precisamos ir além daquilo que eu penso de Deus. Eu tenho que ir além para ver quem Deus é, como Ele é soberano, como Ele é supremo e como Ele nos guarda na palma das suas mãos, por causa de um zelo que Ele tem do seu nome. O nome dEle é Deus que salva. E então Ele diz assim: e deu a vocês o nome de Jesus. Ou seja, Jesus significa a salvação de Yahvé veio para mim. Então Ele zela por isso. E quando nós olhamos na palavra de Deus, Ele registra coisas na Bíblia que nós temos que agora ter um vislumbre. Quem é este Deus que eu sirvo? Porque se fôssemos crer em Deus do nada, apenas daquilo que nós pudéssemos ver com os nossos olhos físicos, nós não poderíamos sequer crer nele, porque a palavra de Deus diz que Deus é Espírito,
E é importante que aqueles que creiam nele, creiam, que venham a ele, creiam que ele existe. Então nos é dado fé para que nós possamos crer que ele é Senhor Todo-Poderoso. E em alguns momentos da história, Deus se manifesta de forma muito maravilhosa. O povo de Deus, escolhido por ele, liberto do Egito, era um povo que se esquecia de Deus facilmente. Eles foram rebeldes, eles tinham problemas, e nós vemos aqui que Deus amava o seu povo. E num dos episódios onde os filisteus tornaram a subir, isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 22 a 25. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelos vales do Refaíns. É preciso que nós tenhamos uma visão disso para entender a grandeza deste texto. Veja, Davi está ali, agora com seu povo, com seu exército, só que os inimigos cercam tudo, com armamentos, com grande exército. E Davi, então, quando ele olha e vê que aquilo ali está cercado, ele toma uma atitude que nos é exemplo para a nossa vida. Ele diz assim: e Davi consultou o Senhor. Amém? Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu. Glória a Deus. Primeira lição: eu falo com ele, eu preciso escutar o que ele diz. Nós precisamos aprender e exercitar o comunicar com Deus e ouvir Deus. Por quê? Porque todas as vezes que eu ajo na palavra de Deus, Deus se manifesta por amor do seu nome. Então, olha o que acontece. Deus diz para eles, para Davi. Davi diz: Senhor, eu devo ir enfrentar esse exército ou eu devo ficar aqui? Eu não vou fazer alguma coisa se o Senhor não me disser. Olha o que Deus responde: não subirás. Ou seja, não vai de frente. Amém? Não vai assim, porque se você chegar ali, você vai ter problema. Eu quero que você faça o seguinte: rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Então havia uma plantação de amoreiras ali, aquelas árvores. Ele disse: você vai por trás e você vai atacar por defronte das amoreiras. Veja, qual é o teu inimigo? Quais são as coisas que se apresentam diante de você que são gigantescas? Primeira coisa, como nós enfrentamos essas coisas? É muito importante que nós entendamos que existe um Deus que fala conosco, existe um Deus que conhece cada detalhe das vidas. Deus conhece o seu inimigo, sabe por quê? Porque não somente ele vê o inimigo se aproximando ou fazendo qualquer coisa, como ele mesmo foi quem criou esse teu inimigo. Então ele sabe o que o seu inimigo é, ele sabe que esse inimigo já está derrotado, ele sabe o destino do teu inimigo, e ele pode lutar por você, e já venceu por você. É interessante porque quando Jesus Cristo enviou os seus discípulos, e eles vão adiante, e então quando eles saem para realizar a obra de Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu Satanás descendo como um raio. Ele disse: eu vou matá-los. Ele só fez isso, ó. Parou. Não pode. Eles estão numa missão minha. Eles vão e você fica aí. São nosso Deus. Nós temos que entender que Ele nos trouxe para um relacionamento porque Ele quer cuidar de nós. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de todos nós, aleluia! Isso é maravilhoso, isso significa que Ele zela por nós, Ele está conosco.
Ele está nos protegendo, Ele nos conduz. Ele diz que nos conduz a pastos verdejantes. Então Deus diz assim, preste atenção, Davi, e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor, preste atenção, é o Senhor, o teu Deus, que vai pisando sobre as árvores, vai passando no meio e já vai ao encontro do inimigo, antes de você chegar lá. Eu lutarei por você. E então Davi teve que obedecer. Então é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Sabe por que os inimigos de Israel temiam aos israelitas? Porque eles não eram um povo gigante. Aliás, os povos adversários eram os gigantes. Eles eram de estatura média. Tinham os guerreiros. Mas eles não temiam Israel por causa do exército de Israel. Mas o que é que eles temiam? O Deus deste povo é com eles. O Deus deste povo abriu o mar vermelho para que eles passassem. Este Deus deles colocou uma nuvem enorme sobre eles. Esse Deus deles joga uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite. Esse Deus deles enviou a comida para eles. E onde esse Deus chega, ele derrota todos os que estão lá. Eles tremiam quando viam o povo de Israel. Sabe por quê? Porque Israel tinha um Deus. Sabe por quê que o inimigo vai tremer da igreja? Porque essa igreja possui um Deus. Sabe por que o inimigo vai recuar de você? Porque ele sabe, a bênção que Deus determinou para a sua igreja. Está determinado para nós. Nós venceremos o mundo inteiro. Nós vamos vencer o mundo, aleluia. Não tem, pode olhar, o exército estava ali, mas Deus disse, eu vou adiante de vocês, e tenho certeza que o nosso general, Jesus Cristo, descerá do céu, e enfrentará todos os exércitos da terra. Ele vai enfrentá-los e vai derrotá-los, um a um, um por um, e nós veremos a glória do Pai, nós veremos a vitória final, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso general, Ele é a nossa força, e por isso nós podemos confiar nas instruções que Sua palavra nos diz, porque se fizermos isso, como Davi fez, quando ele ouviu o estrondo, ele disse, é hora de ir. E quando ele vai atacar aquele povo, já aquele povo estava em desespero, porque o Senhor chegou adiante deles e lutou contra aquele povo com o seu poder, e fez Davi como o Senhor lhe ordenara, aleluia, e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gézer. Será que nós cremos nesse Deus? Será que de fato Ele luta as nossas guerras? Será que nós temos, queridos, há uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Deus é Deus, soberano em todos os seus atos, porém nós temos que obedecer a sua palavra. A pastora mencionou alguma coisa hoje à noite. Ela disse alguma coisa que para alguns pode soar loucura e pode ser até uma doutrina um tanto quanto, como é que eu diria? Isso aí é chantajoso, né? Isso aí não pode ser, isso é uma loucura. Porque ela disse uma coisa assim, querido, se você tem uma conta para pagar e você tem o dízimo do Senhor, use o dízimo do Senhor para o que é dele, faça isso. Aqueles que não têm entendimento e sabedoria, vão dizer, isso é loucura, quer tirar até o pouco que a pessoa tem.
Mas se nós entendemos o poder do nome de Jesus Cristo e obedecermos ao Senhor, Ele virá com provisão e bênção conforme Ele diz que virá. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos em Deus. E se eu espero a provisão de Deus, porque fui fiel a Ele, da mesma maneira como Deus fez e venceu os inimigos de Israel, Ele também pode vencer qualquer inimigo da tua vida. Ele pode sim, senhores, dar a vocês muito mais do que você pensa e imagina. Ele pode fazer isso, mas para o mundo é loucura, mas para os que crêem é salvação nele. Aleluia! Ouve o que o Espírito diz. É simples? A priori sim, nós olhamos e é muito simples. Porém, exercitar e fazer é outra coisa. Por isso é que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso é que nós precisamos desta ajuda, desse consolador, desse confortador, que é o Espírito Santo. Ele nos ajuda, Ele que faz todas as coisas acontecerem. Neste nome de Jesus Cristo, os céus se movem, irmãos. No nome de Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. O que nos limita não é que Deus não nos ouve, o que nos limita é que nós não estamos ouvindo a Deus. O que nos limita é que nós estamos tão envolvidos e emaranhados nas nossas atividades diárias, que nos esquecemos de ouvir a voz de Deus. Talvez Deus falou para você, disse: ei, você me aguarde e não vai naquele banco, porque eu tenho algo melhor para você. Você foi àquele banco, você perdeu a oportunidade de Deus. Porque Ele dirige, Ele fala, Ele coloca sentimentos. A Bíblia diz, é Deus que coloca em nós o querer e o efetuar. Então nós precisamos nos render a Ele, nós precisamos nos encher da palavra dEle. Quando nós estamos pregando isso para vocês, não é que nós estamos narrando uma história que aconteceu lá atrás, nós estamos revelando o Deus e como Ele faz. Ele vai mesmo, Ele se apresenta, Ele é o Deus dos exércitos. Esse Deus que fez isso aqui, Ele pode fazer hoje aqui, Ele pode fazer comigo, pode fazer com você, Ele pode fazer com qualquer pessoa que invocar o nome dEle, porque está escrito, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Ele diz assim, armem-se da mesma mente que Jesus Cristo, não retribua o mal com o mal, não sejam invejosos, não queira o mal do outro. Se te pedires para andar 1 milha, caminha 2. Se te bater no rosto, mostra outra face. Por quê? Porque a justiça é minha, eu farei por vocês. Não tome a vingança nas suas próprias mãos, mas entregue essa justiça a mim, porque eu vingarei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se nós ouvíssemos, eu creio que se Davi tivesse feito o contrário de Deus, se ele não estivesse ido por detrás do povo, se ele não tivesse parado para ouvir, ele não estava mais olhando para o exército, ele não estava mais olhando e observando qualquer outra coisa, os seus olhos estavam fitos nas amoreiras, os seus ouvidos estavam agora sintonizados nas amoreiras, porque haveria um sinal, o Senhor iria, e quando o Senhor fosse, ele iria com ele. Tinha que ser sincronizado da mesma maneira. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Quando o nosso Deus diz assim, aqui são meros homens mortais, que recebem os vossos dízimos, mas ali, aquele que vive eternamente, então existe uma conexão, sim senhores, porque quando nós colocamos isto na salva, que representa a nossa primícia, a nossa fé, a nossa crença, a nossa adoração, a nossa honra a Ele, então as mãos deles recebem isso nos céus, não vai vir dinheiro para lá. Ele
diz: esse dinheiro que entra é para sustentar isso aqui, é para sustentar a minha casa, é para poder minha obra ser realizada, para que haja mantimento na minha casa. E agora vocês aguardem, porque eu abrirei os meus lábios em favor de vocês, e eu vou encher os seus celeiros, e vocês vão ficar abarrotados de coisas, porque eu, o Senhor dos Exércitos, por vossa causa, repreenderei o devorador. Então nós temos que entender que a nossa obediência tem que ser plena. Por quê? Porque tem um segredo que eu vou dizer para vocês agora. Deus ama o seu nome. Ezequiel capítulo 20. Deus está lidando com o seu povo. E Ele manda o profeta falar. O capítulo é longo, mas eu vou apenas ler algumas coisinhas referentes ao povo, que Deus estava dizendo do povo. E eu vou lhe mostrar um segredo. Porque isso aqui representa muito o que nós somos diante de Deus hoje. Ele diz o seguinte, no versículo 36. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, por causa da rebeldia deles, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Preste atenção. Vocês vão passar por baixo do meu cajado, e eu vou disciplinar vocês, segundo a disciplina da minha aliança com vocês. Separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas moradas, eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Os rebeldes, os que não atentam para a palavra. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, vocês, povo escolhidos meus, eu digo para vocês, assim diz o Senhor Deus: ide, cada um sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não quereis me ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Então, se nós parássemos aqui, o que é que você deduziria? Sem ler, não cola. Sem colar. Veja essa palavra. Cada um sirva seus ídolos agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profanareis mais o meu santo nome nas vossas dádivas e com os vossos ídolos. Se nós parássemos aqui, o que você acha que Deus vai fazer? Deus vai matá-los. Idólatras, fazendo coisas erradas, Deus fazendo o bem e eles errando. Deus disse: não tenha de ídolos, eles têm ídolos, eles estão fazendo. Agora veja o que o texto vai dizer adiante. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. E vai servir, porque o Senhor Deus vai descer nos montes das oliveiras, e o Senhor Deus descerá e reinará na cidade santa de Israel. Ele vai reinar toda essa terra. Ele disse: e, veja bem, e ali me agradarei deles. Quem? O povo que se rebelou, o povo que era idólatra, o povo que afastou-se dele. Preste atenção, Deus está dizendo e profetizando acerca desse povo: eu vou congregá-los ali, eu me agradarei deles, ali eu requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. E diz mais o Senhor: agradar-me-ei de vós como de aroma suave,
quando eu vos tirar de dentre os povos. Igreja de Jesus Cristo, pode ter certeza, o nosso Deus vai nos tirar do meio dos povos, porque Ele tem um plano para nós. Ele nos resgatou, Ele colocou uma aliança conosco, Ele fez uma aliança com a igreja, Ele fez uma aliança com o seu povo, uma aliança de sangue, e um sangue que é do Cordeiro, do Filho de Deus. E Ele diz: e quando eu vos tirar de dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificados em vós perante as nações. Ele está falando para a nação de Israel, estava tudo espalhado, sendo mortos, um povo rebelde, mas Deus diz assim: eu vou fazer um negócio com vocês, eu vou tirar vocês de onde vocês estão, eu vou tirar vocês dos cativeiros, eu vou trazer vocês para Israel, eu vou me assentar ali, e vocês verão a sorte de vocês mudada, eu serei o seu Deus. E Ele disse: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der a entrada na terra de Israel. E deu, e diz mais: e na terra que levantando a mão jurei a dar a vossos pais, ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes. Veja, vocês vão ver tudo que vocês fizeram, vocês vão entender o que vocês fizeram, ele diz mais: com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos. Por quê? Porque as nossas transgressões, quando são expostas por Deus, nós vemos a nosso estado de miséria. E Ele disse: por todas as vossas iniquidades que tendes cometido, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco. Preste atenção: quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome. Uau! Isso me dá esperança. Há um nome, o nome de Jesus. Há poder nesse nome. Ele me deu esse nome, e porque Ele me deu, e porque Ele te deu esse nome, porque Ele deu esse nome à igreja, nós não seremos destruídos, porque Deus ama o seu nome, e se Ele ama o seu nome, nós subiremos com Ele, nós seremos guardados por Ele, nós nos assentaremos com Ele, nós reinaremos com Ele, aleluia. E Deus diz: eu farei isso por causa do meu nome, no meu nome vocês serão libertos, no meu nome vocês olharão, e vocês serão capazes de ver a sua iniquidade, ver a nojeira que você era ali fora, e por causa do meu nome vocês serão limpos, e por causa do meu nome vocês serão trazidos para a minha igreja, e por causa do meu nome eu darei novas vestes para vocês, por causa do meu nome eu darei vista a vocês, por causa do meu nome eu colocarei uma coroa em vocês, e por causa do meu nome eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam, porque eu amo o meu nome e zelo pelo meu nome. Por isso, igreja, nós estamos firmes no Senhor. Ele disse: por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, e nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Neste nome, e por amor deste nome, o Espírito Santo nos lavará, o Espírito Santo trará à existência aquilo que Deus sonhou e quis para a sua igreja. Nós somos as pessoas mais felizes da terra, porque nós temos Jesus. Nós somos as pessoas mais ricas da terra, porque temos o Espírito Santo. Aleluia! Ele é a sabedoria do alto,
E a Bíblia coloca a sabedoria do alto como sendo muito melhor e muito mais precioso do que o ouro todo dessa terra e do que a prata toda desta terra, pois Ele é a esperança da nossa existência, Ele é aquele que garante a nossa ressurreição, Ele vai estar conosco todos os dias, e por causa disso, o diabo não pode nos tocar, porque somos propriedades exclusivas do Deus Todo-Poderoso. E eu posso lhes dizer uma coisa: o nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, virá, saltando pelos montes, em defesa do seu povo. Pode ter certeza, toda opressão, toda tristeza, toda amargura, todas as dores serão retiradas de nós. E ao invés disso, Deus vai nos dar o gozo eterno da sua presença. E nós viveremos com Ele para todo o sempre. Nem uma dor de dente mais. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus ama o seu poderoso nome. E por amor do seu nome, tudo que Ele nos prometeu será dado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê a fé disto, que Ele nos revele isto. É preciso que eu e você, pelos nossos olhos espirituais, vejamos que somos rebeldes, vejamos que somos quebrados, vejamos que somos tudo isso, mas a palavra de Deus diz: se você confessar, se você invocar, você será salvo. Então, queridos, nós não podemos ser derrotados, porque nós temos um nome que foi nos dado, e neste nome Deus executará toda a sua aliança para conosco. Se crermos nele, os inimigos da nossa alma serão todos derrotados no nome poderoso de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus faça resplandecer essa visão dentro do nosso espírito, que nós tenhamos essa visão gloriosa de que nele eu posso todas as coisas, nele nós somos mais que vencedores, nele tudo é possível, tudo acontece, para a honra e glória dele. Eu encerro essa palavra. Quando nós estávamos nos Estados Unidos, eu estava assistindo um documentário de coisas assim extraordinárias que acontecem, e um deles mostrava ou recriou uma cena onde, sabe esses postes de cimento enormes? Então tinha uma pilha deles ali que um guindaste enorme estava colocando, e aconteceu que uma daqueles postes soltou e veio rolando, e havia uma criança que estava passando, e aquele poste veio, derrubou a criança, tinha uma pequena curva no chão, e o poste ficou em cima da criança, e ela estava sufocando, e o homem viu aquilo, e aquele homem, ninguém sabe como, ele pega aquele poste com a mão esquerda, levanta, e puxa aquela criança, e quando ele coloca aquele poste de volta, nem 10 homens juntos conseguiram levantar, porque aquele poste só seria levantado por um guindaste. São coisas que às vezes nós ficamos assim abismados, nós não temos respostas, mas poderia ser que este Deus que saiu ao encontro do exército, deu força àquele homem, como deu a Sansão, como deu a outros, para poderem vencer e salvar aquela vida. Sabe, queridos, eu não estou afirmando isto, mas eu não vejo que não seria algo impossível para o nosso Deus fazer. Não seria. Mas se eu olhar aquilo aqui e dizer, esse poste é enorme, eu não posso salvar essa criança. Fica inexplicado. Mas eu posso colocar situações na tua vida que Deus esteve lá e tirou você delas. Cada uma delas, por uma simples razão. Você tem o meu nome, e o meu nome diz: a salvação de Deus chegou a você.
Então, quando você invocar esse nome, eu me manifesto em qualquer salvação para vocês. Se creres, verás a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa possibilidade de ver isso. Que Deus saiba, não é, que nós possamos, como Jesus Cristo disse, crer nele, conforme as Escrituras revelam.